Só Deus sabe por que deu as aves. Suave, doce cantar. Só Deus sabe a morada do vento e o caminho das ondas do mar. Só Deus. Amados ouvintes, está escrito na palavra do Senhor, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, versículo 21 e 22, está escrito assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus abençoe os nossos amados ouvintes. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus não me deixará. Ele me ampara, Ele me guia, sua graça não faltará. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus me ampara, Jesus me guia. Ele me ensina como andar, sua graça nunca me há de faltar. Quer na bonança, quer na penúria, sempre Jesus proverá. Pois ao que teme seu santo nome, manda o celeste maná. Quer na tristeza, quer na alegria, Jesus me ampara, Jesus me guia. Ele me ensina como andar, sua graça nunca me há de faltar. Pois bem, amados ouvintes, nós temos a palavra de Deus aberta no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24. Quando Deus está nos dando uma das maiores advertências de todos os séculos. Neste capítulo, a partir do versículo 15, fala sobre a grande tribulação que virá sobre essa terra. E agora Jesus, sabendo disto, traz a nós neste momento esta grande e maravilhosa advertência, quando ele expressou do profundo da sua alma, dizendo assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Ele está trazendo esta advertência para todos os nossos amados ouvintes, para os seus filhos, para todos aqueles que param para ouvir a sua palavra. Como nunca houve desde o princípio, haverá uma grande aflição. E ele ainda continua nos dizendo assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Estamos vivendo em uma hora muito tremenda, é uma hora muito séria, uma hora em que nós devemos pararmos e ver aonde estamos, a que tipo de Deus estamos servindo, porque o tempo é de colheita. O tempo é de colheita. Deus quer reunir o seu povo.
Deus está chamando o seu povo para uma separação total do mundo, do pecado, dos credos, dos dogmas, das denominações, de todo engano religioso. Deus está chamando a Deus está chamando para uma separação total do pecado, de tudo aquilo que desagrada o seu santo nome. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 4, nós vemos escrito assim: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Isto está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 18, no versículo 4. Portanto, nós vemos que é tempo de colheita, e quando chega o tempo da colheita, então tem que haver uma separação. Você pode notar que durante a colheita acontece muitas coisas. Acontece de sair junto o joio também, junto com o trigo. Mas não importa, a colheita terá que ser feita. Você não vai deixar de colher o trigo porque o joio está junto. Não. A colheitadeira passa e colhe todos juntos. E agora chega uma hora de haver aquela grande separação. A semente, ou seja, o joio, vai para o celeiro, ou seja, o trigo vai para o celeiro e o joio vai então para o seu determinado lugar, que é o fogo. Aí é o seu lugar certo. Então foi onde Jesus veio e disse: sai dela, povo meu, para não serdes participantes dos seus pecados e nem das suas pragas. Então é uma grande advertência que o Senhor Jesus trouxe para nós, através da sua palavra, em Mateus 24, Apocalipse capítulo 18. Então o tempo é de colheita. Sim, tempo da colheita. Estamos vivendo no tempo da colheita. E você pode ver que as duas vinhas cresceram juntas, entrelaçadas também. Suas ramas são agora separadas, porque é o tempo da colheita. Os frutos desta vinha, ou seja, destas duas vinhas, que foram tão diferentes, agora, amados ouvintes, serão ajuntadas em celeiros separados. Isto é, os dois espíritos irão aos seus destinos separados. Agora, você deve saber que é tempo de atentar para a chamada final. Não podemos estarmos brincando mais. Não podemos estarmos cocheando entre dois pensamentos. Não. A hora é mais séria do que podemos pensar. Não é hora de estarmos cocheando entre dois pensamentos, mas é hora de uma chamada para uma separação total. É hora de separação total. Vejamos aqui, amados ouvintes, aonde temos lido na Escritura em Apreço, capítulo 24 do livro de São Mateus, nós encontramos aqui assim, nós vemos que ele nos diz assim: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até aos escolhidos. Então, nós vemos que, veja, mais uma advertência aqui. Você pode ver o Senhor Jesus
trazendo, o Senhor Deus trazendo mais uma advertência aqui para nós. Ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, se a pessoa deixou de pregar toda a palavra de Deus, ele é um falso Cristo, porque Cristo é a palavra. Quando ela deixa de ser pregada na sua totalidade, o que acontece? Você pode notar o que acontece. Então, Cristo é a palavra, e se você deixa de pregar toda a palavra, você é anticristo. É isso que Jesus disse, porque surgirão falsos cristos. Não é falso Cristo, não. Falsos cristos. Sim. E falsos profetas. Um pregador é um profeta. Se ele prega a palavra, ele é um profeta. Por isso ele disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Só que os escolhidos não poderão ser enganados. Eles nunca serão enganados. Não. Nem o eleito será enganado. Deus não permite isso, porque a sua bendita palavra disse que não. Não serão enganados, nem o eleito, nem o escolhido será enganado. Não, ele não será de forma alguma. Ele não poderá ser enganado. Agora, devemos saber que é tempo de atentarmos para a chamada final. Deus está chamando os seus eleitos, seus últimos eleitos desta era final a qual estamos vivendo. Não haverá outra era além desta. Esta é a última. Por isto nós temos que pararmos e atentarmos para a chamada final. A chamada que vem somente para a noiva trigo. Por isso Jesus disse: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que vós, trigo, não incorras nas suas pragas. Joio. A grande tribulação virá. Ela virá. Ela está às portas. A qualquer momento, isto acontecerá. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto para isto acontecer. Você deve saber que já foi estabelecido uma das maiores coisas que dá início à grande tribulação. Já está de pé. A outra parte é a união das igrejas, é o ecumenismo. Ele vai reunir todos. E aí então começa, já dá início também aquela grande coisa que vai acontecer. Mas Jesus disse no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 22, ele trouxe também outra grande advertência do Espírito Santo. Ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, verso 22. Esta é a última advertência do nosso grande Deus para a sua igreja, para a sua grande noiva, para os seus eleitos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última advertência. Portanto, amado ouvinte, não haverá outra. Esta é a última advertência que Deus falou através do livro de Revelações de Apocalipse 3, versículo 22. Isso porque o trono já foi estabelecido. Já está estabelecido o trono. Os 12 fundamentos já foram postos.
já está colocado ali, naquela grande cidade. E João fala desta cidade. João fala dela aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Ele fala dela aqui, desta cidade. E já foi estabelecido ali. Veja que já foram postos ali. Os 12 fundamentos já foram colocados ali. Está colocado. E nós vemos isso aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Está escrito aqui. E ele vem nos dizendo aqui no versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, já está estabelecido, e veio aqui mais uma advertência para nós. Esta é uma grande advertência. É uma das últimas advertências que Deus trouxe aos seus filhos. Não virá outra mais. Outra não aparecerá. Esta é uma das últimas advertências que Deus tem trazido para os seus filhos. Agora veja, que os 12 fundamentos já foram postos. Outra coisa que devemos saber, amados ouvintes, as estradas de ouro já foram também pavimentadas. Aqueles portões gigantescos de pérolas foram também levantados ali. Igual uma pirâmide, e ela permanece imponente, amados ouvintes, e tão gloriosa. Oh, compensa você renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar tudo e servir a esse Deus, porque já está pronta esta grande cidade. Os seres celestiais, você sabe, os seres celestiais que a têm preparado, eles observam aquela grande cidade extasiados, porque ela refulge e brilha como uma glória extraterrena. Cada face de sua beleza conta uma história da graça maravilhosa e do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Eles, aqueles amados irmãos, oh, eles ficam ali extasiados, os seres celestiais, que a têm preparado. Eles observam-se extasiados de ver a maravilha daqueles grandes portais eternos, de ver aquelas gigantescas pérolas, portais de pérolas que foram levantados ali. Cada face de sua beleza conta, amado ouvinte, uma história da graça maravilhosa e do amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado, para um povo especial, zeloso e de boas obras. Ali não vai entrar nada que comete mentira e abominação. Não, eles não entrarão ali. É uma cidade especial, preparada, é uma cidade linda, é uma cidade limpa, é uma cidade pura. Por isso que Jesus disse: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, por isto, devemos saber que ela é uma cidade preparada para um povo preparado.
Ela espera somente os seus habitantes. Ali não vai entrar outro tipo de pessoa a não ser os habitantes daquela cidade, que renunciaram o mundo, que renunciaram o pecado, que renunciaram a concupiscência, que renunciaram a mentira, o engano, a trapaço, o ódio, a inveja, o ciúme, a prostituição, todas as coisas erradas. Então, esses são os habitantes daquela grande cidade, que ela é pavimentada com ouros. As suas paredes são de cristais. Os seus grandes portais são de pérolas maravilhosas. Oh, que coisa! Este maior prédio que você vê na sua cidade, tão lindo, bonito aos seus olhos. Aquelas grandes mansões que nós vemos aqui nesta terra, Deus mostrou para o profeta de Deus que ali será uma casinha de despejo, em comparação àquilo que temos lá já preparado para nós. Esta grande mansão que você vê aqui nesta terra, ali não representa nada em comparação àquilo que nos espera do outro lado. Então ela está pronta, e ela espera somente os seus habitantes. E logo o que acontecerá? Os seus habitantes invadirão suas avenidas com alegria, cantando sim. Esta é a última chamada, amados ouvintes. O Espírito não falará em outra era. As eras passaram. Mas graças a Deus, neste momento, esta era não passou ainda. Ainda há uma oportunidade para você que me ouve, para você que tem parado para ouvir a palavra. Ele ainda está clamando, e seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito, não, mas uma vez um profeta está na terra, uma vez mais Deus revelará a verdade como fez a Paulo. Nesses dias do sétimo mensageiro, nos dias na era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como revelou a Paulo. Ele falará tão claro, está falando ao seu coração, a mensagem do sétimo anjo, está tocando na sua alma agora, te mostrando que você terá que renunciar o mundo, o pecado, a concupiscência, a maldade, a vaidade, a prostituição, a mentira, a feitiçaria, a bruxaria, todas essas coisas do mundo, e abraçar a sua palavra gloriosa. Então, você está pronto. E aqueles que ouviram não serão de forma alguma jogado fora. Não, de forma alguma eles não serão. Mas veja, Apocalipse 22:17 nos diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. O grão de trigo, a noiva que caiu na terra em Niceia, agora voltou ao seu original, grão da palavra novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está despertando o seu povo nesta última hora, no tempo da tarde, para uma vida pura, santa, uma vida que possa realmente preencher os requisitos da palavra. Ó meu Deus e meu Pai, grande e poderoso Jesus, neste momento, Senhor, quando a hora tem findado, quando os minutos do relógio do Senhor já está se acabando, já está se esgotando, nós estamos ouvindo um brado, estamos ouvindo uma voz chamando para um despertamento, chamando para uma vida melhor. Ó Deus, desperta o teu povo, desperta os teus escolhidos, desperta os teus eleitos, Senhor, para uma vida digna do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cura também, Senhor, aquele que está enfermo, tira a dor, liberta cada um do mal, Senhor. Resolve o problema de cada um e abençoa teus filhos de uma maneira toda especial, porque nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
a santa cidade de Deus. Cidade dourada, são 12 as portas e ela transporta os seres dos céus. Cidade dourada, és nossa morada, é santa cidade de Deus. Vestidos de branco, em ruas de ouro, irei caminhar entre as multidões, com voz jubilosa, em um grande coro, a Deus entoemos louvor. Cidade dourada, são 12 as portas e ela transporta os seres dos céus. Cidade dourada, és nossa morada, é santa cidade de Deus. João viu o rio puro, da água da vida, as folhas da árvore que sara as nações. Ali não há noites, sim, tudo é dia, lá não haverá maldições. Cidade dourada, são 12 as portas e ela transporta os seres dos céus. Cidade dourada, és nossa morada, é santa cidade de Deus. É santa cidade de Deus. É santa cidade de Preciosos ouvintes, irmãos amados, estamos chegando ao final de nossa programação. Nós temos em nossas mãos para oferecer a todos os nossos ouvintes, aqueles que desejam conhecer mais acerca da mensagem revelada, nós temos para lhe oferecer uma mensagem que tem o título A Escritura na Parede. Você poderá solicitar esta literatura usando a caixa postal de número 20, Indiara, Estado de Goiás. CEP 75.955-000. Volte a nos ouvir na próxima programação. Deus permitindo, estaremos convosco, trazendo até o seu coração aquela gloriosa e abençoada palavra. Que Deus abençoe os nossos ouvintes e até a próxima, o Senhor permitindo, estaremos novamente convosco. E dá-me alegria sem fim, no abrigo da rocha que fonde ao calor, em árida terra de sol. Oculta minha alma em teu plácido amor e cobre-me com sua mão. Sim, cobre-me com sua mão. Jesus, amoroso, fiel Salvador, afasta minha carne e o pesar. Restaura minhas forças, renova o fervor, e assim já não tem